E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Lei 13.060, de 22 de dezembro de 2014. No artigo 1º diz, esta lei disciplina o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. Então, qual que é a síntese do artigo 1º? A regulamentação da utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo. No artigo 2º diz o seguinte, os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais. Então, quando você vai falar em utilização, primeiro, a integridade física e psíquica dos policiais. E vai dizer também sobre os princípios. Legalidade, observar a lei. Necessidade, a situação apresentada demonstre a necessidade. Quando você fala em razoabilidade e proporcionalidade, é frente àquilo que se está arrostando para a resolução. Então, 4. Legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. E aí vai dizer no parágrafo único, não é legítimo, e vai trazer duas situações, não é legítimo o uso de arma de fogo. Inciso primeiro, contra a pessoa em fuga, que esteja desarmada ou não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Por quê? Porque ela pode estar desarmada, mas ela pode representar risco imediato de morte ou lesão aos agentes de segurança pública. Então vai ser legítima a utilização de arma. São duas situações. A pessoa desarmada, mas se ela estiver causando esse risco, poderá utilizar. Se estiver desarmada e não causando risco, obviamente que não pode. E no inciso segundo, contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Então, só desrespeitou o bloqueio policial, não pode utilizar arma de fogo. Agora, se a conduta representou risco de morte ou lesão aos agentes, também poderá ser utilizado. Tranquilo? Então, no artigo 1º, a regulamentação do instrumento de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública. No artigo 2º, a integridade física e psíquica do policial deve ser levada em consideração. A legalidade, a necessidade, a razoabilidade e proporcionalidade. Não se deve utilizar arma de fogo contra a pessoa que esteja desarmada, nem contra veículo que fure o bloqueio, a não ser que nós tenhamos a pessoa representando risco imediato de morte ou lesão aos agentes, ou também o veículo represente, nessa situação, risco de morte ou lesão aos agentes. No artigo 3º diz, os agentes de formação e capacitação dos agentes de segurança pública deverão incluir conteúdo programático que os habilite ao uso dos instrumentos não letais. Então, curso de formação e capacitação, nós teremos dentro do conteúdo programático esta matéria para habilitar para a utilização de instrumentos não letais. No artigo 4º, diz assim, para os efeitos dessa lei, consideram-se instrumentos de menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. Então, o artigo 4º, que deveria ser o primeiro, vem trazendo a definição do que é instrumentos de menor potencial ofensivo. Aqueles que servem para conter, debilitar ou incapacitar. Conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. E quando fala instrumentos de menor potencial ofensivo, aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente. Então, a finalidade está no final aqui, tanto conter, debilitar ou incapacitar temporariamente. Obviamente, com baixa probabilidade, porque ainda que não seja feito para isso, pode sim causar, de repente, lesões ou até mesmo a morte. Mas a ideia é que esses instrumentos, por conta da confecção e da maneira como ele foi projetado, ele não cause nem lesão, nem morte, apenas ele faça a contenção, debilite ou incapacite temporariamente. Então, no artigo 4º, conceito de instrumentos de menor potencial ofensivo. No artigo 5º, o poder público tem o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força. Então, a obrigatoriedade do fornecimento de instrumentos de menor potencial ofensivo. No artigo 6º, sempre que do uso da força praticada pelos agentes de segurança pública decorrerem ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família ou à pessoa por eles indicada. Então, utilizou a força,
quando a gente de segurança pública faz isso e tem ferimentos, deve prestar assistência e socorro e avisar a família ou uma pessoa que ele indicar. A prestação de socorro imediata ou de assistência. No artigo 7º, diz que o Poder Executivo editará regulamento classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais. Então nós teremos esta regulamentação, né, que já existe, nós estamos falando no artigo 7º da lei, falando em regulamento. E no artigo 8º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, foi dia 22 de dezembro de 2014. Para que caia o regulamento, é necessário também ter no edital, né, contendo aí a portaria que vai ser cobrada em conjunto. Tranquilo? Fácil? Como tudo no direito, de uma forma bem rápida, vou passar aqui com vocês. Artigo 1º, a regulamentação da utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo. No artigo 2º, a garantia da integridade física e psíquica dos policiais, a legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não se deve utilizar arma de fogo contra pessoa em fuga, contra veículo que desrespeite o bloqueio policial, salvo se a pessoa mesmo desarmada representar risco imediato de morte ou lesão aos agentes, e o veículo a mesma coisa, represente aí risco de morte ou lesão aos agentes. No curso de formação deverá ter uma matéria para habilitar os agentes. No artigo 4º tem o conceito do que é instrumento de menor potencial ofensivo, é projetado, né, para que não cause lesão nem morte e para que contenha, debilite ou incapacite temporariamente. No artigo 5º diz que o poder público ele tem que fornecer instrumentos de menor potencial ofensivo para que se utilize de maneira com discernimento, né? Aqui usa a palavra racional da força, de maneira inteligente. No artigo 6º fala da prestação de socorro e de assistência para aqueles que os agentes de segurança pública causarem ferimentos. No artigo 7º fala de um regulamento que vai fazer com que haja a dissecação dessa lei. No artigo 8º que ela entrou na data da publicação, dia 22 de dezembro de 2014. Fácil? Tranquilo? Anote isso. Faça leitura, paráfrase simples, revisão, responda questões e você vai ficar craque também nesta lei 13.060 de 22 de dezembro de 2014. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Valeu, galera!